professor Vanks, estamos juntos para mais uma aula de Química. O assunto de hoje, processos de separação de misturas. Para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto, eu vou trazer inicialmente os conceitos de substância pura simples e substância pura composta. Quando nós abordamos o aspecto das estruturas que nos cercam, aquilo que orbita a nossa existência, nós vamos observar que existem várias substâncias de diferentes apresentações. Uma substância pura vai ser classificada como simples quando nós tivermos formação de estruturas com átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio só tem oxigênio, O2. O gás nitrogênio só tem nitrogênio, N2. O gás hidrogênio só tem hidrogênio, H2. Substância formada por átomos de um mesmo elemento químico, substância pura simples. Se essa substância for formada por dois ou mais átomos de elementos químicos distintos, nós teremos uma substância pura composta. A formação por átomos de dois ou mais elementos químicos nos dá a substância pura composta. Por exemplo, dióxido de carbono, você tem um carbono e dois oxigênios, CO2. Água, você tem dois hidrogênios e um oxigênio, H2O. Ácido clorídrico, HCl. E aqui nós podíamos citar uma infinidade de exemplos. Glicose, C6H12O6. Sal de cozinha, NaCl. Todas as estruturas seriam substâncias compostas. Então não esqueça, substância pura simples, formada por átomos de um mesmo elemento. Substância pura composta, formada por átomos de dois ou mais elementos. Na química existe o que a gente conhece como alotropia. A alotropia é uma propriedade que alguns elementos químicos possuem de existirem duas ou mais formas, as quais chamamos de alótropos. Alguns exemplos clássicos: o gás oxigênio e o gás ozônio. A molécula do gás oxigênio é O2. A molécula do gás ozônio é O3. São formados pelos mesmos átomos, mas possuem características distintas. São substâncias alotrópicas. Outro exemplo: o diamante mineral e o grafite, aquele que a gente utiliza no nosso lápis, na nossa lapiseira. Diamante e grafite são substâncias alotrópicas. Ambos são formados de carbono. E o que seriam as misturas, Vanks? Nós temos as substâncias puras simples, as substâncias puras compostas. Quando você tem um sistema que você tem duas ou mais substâncias, você chama isso de mistura. As misturas serão subdivididas em dois grupos. Misturas homogêneas, aquelas que apresentam as mesmas propriedades, e fica mais fácil de entender também quando a gente fala o seguinte: elas possuem uma única fase, um único estado físico. Por exemplo, mistura água com álcool, apresentam as mesmas propriedades, você tem uma única fase. Água mais álcool é um exemplo de mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas, elas não apresentam as mesmas propriedades. Elas têm como característica apresentarem mais de uma fase, mais de um estado físico. Exemplo, água e azeite. Água e azeite, se você colocar dentro do recipiente, eles não se misturam. São líquidos immiscíveis. Aqui na nossa ilustração, nós colocamos aqui uma representação de óleo, água e areia. Aqui nós temos uma mistura heterogênea. Você vê os estados físicos distintos do óleo, da água e da areia. Aqui eu trouxe também, para facilitar a nossa fixação, as características das substâncias e das misturas. Aqui nós temos um comparativo, você vai fazendo junto comigo. Substâncias, a composição é variável, você não vai mudar a sua estrutura. Misturas, a composição é variável porque você tem duas ou mais substâncias juntas. As substâncias podem ser representadas por fórmulas, como a água, como o sal de cozinha, como a glicose, a sacarose. As misturas não têm representação por fórmulas, porque você junta várias substâncias num só sistema. As substâncias possuem propriedades físicas bem definidas. Já nas misturas nós não temos essas propriedades físicas definidas. As substâncias, se compostas, formam-se por fenômenos químicos. E as misturas formam-se por fenômenos físicos. Você lembra o que é um fenômeno físico e um fenômeno químico? Fenômeno físico não altera a estrutura do material. Fenômeno químico altera a composição da matéria. Os componentes das substâncias não podem ser separados por processos físicos. Já nas misturas, os componentes podem ser separados por processos físicos. Essas seriam as características da substância e das misturas. Recapitulando, substâncias, composição variável, podemos representar por fórmulas, as suas propriedades físicas já estão pré-definidas,
Se forem substâncias compostas, elas se formam por fenômenos químicos e os componentes das substâncias não podem ser separados por processos físicos. As misturas não têm uma composição invariável, elas variam, elas não são representadas por fórmulas, elas não possuem propriedades físicas definidas, elas formam-se por fenômenos físicos e os seus componentes podem ser separados por processos físicos. Dentro dos processos de separação, é interessante que nós tenhamos também conhecimento dos tipos de misturas que podem acontecer normalmente nos processos seletivos, nos vestibulares. Olha só, você é do 9º ano já falando sobre isso. Misturas podem ser subdivididas em duas classificações, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Nossa, Vanks, que nome estranho. Pois é. O que é uma mistura eutética? É aquela que tem um ponto de fusão constante. O que é uma mistura azeotrópica? Um ponto de ebulição constante. Vanks, como é que seria no caso das substâncias puras? Observe que nas misturas eutéticas nós só temos um patamar na horizontal, que é o ponto de fusão, lá no gráfico, tá vendo? E lá nas misturas azeotrópicas, o que nós temos definido na horizontal, esse patamar, é o ponto de ebulição. Quando você tem no mesmo gráfico o ponto de fusão definido e o ponto de ebulição definido, não é mistura eutética e nem mistura azeotrópica, é o gráfico de uma substância pura. Tudo bem? E para eu fechar essa nossa aula de hoje, eu vou trazer para você aqui esse gráfico que eu acabei de citar. Substância pura. Você tem ali no gráfico, olha lá, o ponto de fusão na parte inferior e o ponto de ebulição na parte superior do gráfico, em linhas horizontais. E aí eu cito, para que a gente possa fazer os exercícios sem dificuldade, o que são fases e componentes de uma substância ou de uma mistura. Normalmente a gente utiliza isso para misturas. Fases indicam o quê? Os estados físicos. E componente aqui, o nome já se autodefine. O exemplo que eu coloquei aqui. Indique o número de fases e componentes da mistura envolvendo água, gelo e azeite. Quantas fases? Ou seja, quantos estados físicos eu posso enxergar? O estado da água líquido, o estado sólido do gelo e o estado líquido do azeite. 3 estados físicos, então são 3 fases. Componentes. Água, H2O, gelo também H2O. Então aqui nesses dois eu tenho um único componente. Então eu vou ter 2 componentes, que é o da água mais o gelo e o segundo do azeite. Água, gelo e azeite, 3 fases, 2 componentes. E o último exemplo, água, álcool e gasolina. Quantas fases? A água e o álcool são líquidos miscíveis, você vai deixar numa só fase. A gasolina não vai misturar. Então aqui eu tenho quantas fases? 2. Água e álcool, um estado físico que a gente vai poder nitidamente perceber, e a gasolina que não se mistura. Então eu tenho 2 fases. Quantos componentes? Aqui está escrito água, álcool, gasolina com 2 componentes. Por gentileza, faça uma retificação. Aqui nós temos 2 fases e 3 componentes. Esse professor é um fumado mesmo. Ele tinha que colocar 3 e não 2. Até a próxima. Estou morrendo de saudade.